Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um estudo hoje. Hoje, no caso, Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai trabalhar a introdução no item 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. Só para lembrar, o meu nome é Andréia e a gente está de volta aqui com mais um estudo. Pessoal, qual o objetivo desse item, desse capítulo em si? Mostrar a comprovação da autoridade da doutrina espírita como uma doutrina confiável. E como é feito esse controle universal do conhecimento, das informações do plano espiritual que chegam para nós aqui encarnados, vem através dos espíritos, mas tem que ter um controle universal, tem que ter um controle de confiabilidade. E esse item 2, ele vem explicar para a gente exatamente como é que funciona esse controle universal do ensinamento dos espíritos. Inclusive, como tudo que tem no Evangelho, que tem no Livro dos Espíritos, é muito importante que a gente possa tirar dali a informação, o conhecimento, que tenha uma aplicação prática na nossa própria vida. E esse item não é diferente de absolutamente nada que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. O conhecimento, a reflexão que ele traz para a gente também pode impactar e tem uma aplicação prática na nossa própria vida. Ao longo do estudo, a gente vai vendo isso. Vamos entrar aqui no texto propriamente dito, que é esse aqui. Vamos lá. Mais uma coisa, pessoal. Esse item 2, ele é bem amplo, então eu não vou trazer, para não ficar maçante, para não ficar entediante, eu não vou trazer todo o texto. Eu vou trazer trechos do texto em que que são os mais importantes, e no mais a gente vai fazendo um resumo, vai conversando sobre esse resumo. Eu trouxe algumas figuras aqui bem interessantes, a gente vai conversando sobre esse resumo e trazendo o contexto atual desse resumo, tá bom? Então, esse item 2, ele começa da seguinte forma: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, aqui, ó, né? Olha só, se ela tivesse uma percepção única e exclusivamente humana, ela não poderia oferecer como garantia ela ofereceria como garantia somente as luzes daquele ser humano ou daquele grupo de seres humanos que tivesse concebido a doutrina. Aí o que ele diz mais pra gente? Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ninguém, pessoal, nenhum ser humano, supondo que a concepção fosse puramente humano, possuiria, olha aqui, ó, com exclusividade, aqui mais, ó, a verdade absoluta. Ou seja, nós humanos, embora, se você, André, mas eu conheço um pastor, um padre e um palestrante espírita, um diretor espírita, que ele parece que tem a verdade absoluta com ele. Aí é que tá. Ele diz que tem, você pode achar que ele parece que tem, mas aqui a gente está ouvindo a palavra dos espíritos. Comentários de Kardec, a gente já vai ver que os comentários de Kardec são todos orientados pela espiritualidade. Toda a informação que é colocada no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela foi testada, ela foi recebida de mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo inteiro. Ele trocava correspondência com mais de 1000 centros espíritas no mundo inteiro. Parte dessa experiência de Kardec pode ser encontrada, pessoal, na Revista Espírita. Lá no site da Federação Espírita Brasileira,
vocês vão ver que tem lá todas as edições da Revista Espírita à disposição. E é interessantíssimo o conteúdo da Revista Espírita. Não para ler sequencialmente, mas eventualmente pegar uma das revistas, uma das edições, e ler, tirar reportagens dali, né? E você vai ver que tem muita coisa muito interessante. Então, na realidade, o que ele fala aqui é que a doutrina espírita não foi, se ela tivesse sido concebida de forma puramente humana, não poderia ter sido atribuído ou alguém se sentir tão especial de possuir com exclusividade a verdade absoluta, certo? O que mais que diz nesse parágrafo? Fala o seguinte: se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada garantiria a origem da doutrina espírita, porquanto seria mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Ou seja, a gente teria que acreditar piamente, cegamente, naquele homem, aqui ó, né? Naquele homem que dissesse ter recebido dos espíritos o ensinamento. E a gente que já está estudando a doutrina espírita há um tempinho, a gente que faz o estudo do livro dos espíritos, a gente sabe que tem um animismo do médium, né? Ele aqui nem cita os médiuns por nome, nem nada disso, mas seria o animismo dos médiuns, teria a possibilidade do médium estar obsidiado, enfim, e isso vai ser detalhado no estudo daqui a pouco. Mas ele diz aqui que não teria uma garantia de origem da doutrina, de origem do contexto, do conhecimento, dos textos, das verdades divinas inseridas na doutrina espírita, se ela viesse, se os espíritos se comunicassem exclusivamente através de um médium só. Aí ele fala mais aqui, ó, aqui, né? Admitida de sua parte, sinceridade perfeita, ó, aqui, ó, sinceridade perfeita, quando muito, poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Ou seja, esse homem que recebesse conhecimento da doutrina espírita, ele ia convencer somente as pessoas do relacionamento dele, a família, os amigos, mas seria muito difícil convencer pessoas que não o conhecessem. Ele conseguiria seguidores, sectários, seguidores, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo, que é o que acontece com a doutrina espírita hoje, desde que foi fundada, na verdade, devido a existe uma metodologia científica na captação dos conhecimentos, na transmissão e na recepção desses conhecimentos, e uma concordância universal, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos partir aqui para o próximo slide. Antes aqui, deixa eu colocar aqui o próximo slide, mas fazer aqui um comentário. Esse trecho, ele fala exatamente sobre isso. Para vocês terem uma ideia, Kardec, antes dele, conforme ele foi constituindo as perguntas do Livro dos Espíritos, elas não iam diretamente para o livro. Ele lançava essas perguntas com as suas respostas na Revista Espírita. Essa revista era distribuída para vários centros espíritas, não somente para centros espíritas, para para cientistas, para pessoas que eram estudiosos. E as críticas vinham através de cartas. Então, ali, a partir de uma comprovação universal, a partir de uma aceitação, de uma repetição daquelas perguntas em outros centros espíritas, respondidos por outros espíritos de outros centros, de outros países, por outros médiuns diferentes, ele então pegava aquela pergunta e colocava no Livro dos Espíritos. Imagina aí o trabalho. Tudo dentro de uma metodologia. E essa metodologia científica é que foi dando a confiabilidade, a autoridade, a credibilidade para a doutrina espírita.
é essa verificação, porque a gente sabe muito bem lá no Livro dos Médiuns, né, no início ali do Livro dos Médiuns, é falado sobre os detratores da doutrina espírita. E a gente vê que eles tentaram massacrar a doutrina, mas a gente tinha a resposta, Kardec tinha a resposta ditada pelos espíritos, confirmada por outros espíritos, para todas aquelas perguntas, para todos aqueles ataques à doutrina espírita. Muito interessante, quem puder buscar no YouTube, é muito legal. Também foi assim um quiz, né? um jogo de perguntas aberto e ao vivo, quando o Chico Xavier, acho que foi na Rede Tupi, tem um vídeo no YouTube, é muito legal. O nome do programa era Pinga Fogo. Olha, pessoal, eu recomendo fortemente. Ali, a Emmanuel, ou sei lá quais outros espíritos, Emmanuel com certeza, né? Mas provavelmente outros espíritos auxiliaram Chico Xavier a responder toda e cada uma das perguntas. Agora, o mais interessante, o programa foi gravado em 1972. Teve uma outra versão, que eu não sei se foi em 74, alguma coisa assim. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, as respostas são lindas, sem gaguejar, sem pestanejar, com uma lucidez, uma profundidade, veja bem, inquestionável, incrível. Então, isso é que é lindo na nossa doutrina, tá, pessoal? Então, aqui nesse quadro aqui, é só um resumo, né? Eu vou falar nele rapidamente, porque as máximas já foram estudadas no item 1, né? São as citações dos evangelhos, que são reunidas pela sua própria natureza, suprimindo aquilo que não é assunto do evangelho, do Novo Testamento, e respeitada a tradução. Aqui, em comentários, tá? Aqui em comentários, os comentários são de Allan Kardec com a ajuda dos bons espíritos. E Kardec coloca essas máximas ao alcance de todo mundo. Ele torna, com os comentários dele, ele tenta simplificar, ele tenta explicar melhor essas máximas enviadas pelos espíritos. E desenvolve, através desses comentários, todas as consequências desse conhecimento. Aqui sobre as instruções foram ditadas pelos espíritos. Agora, olha isso que interessante. Repara, universalidade da doutrina, colhidas em diversos países. Eu vou sublinhar aqui para ficar melhor. Colhidas aqui, pessoal, em diversos países, recebidas por diferentes médiuns, elas esclarecem e convidam à prática do evangelho. Pessoal, o que é importante nisso aqui é a gente entender que não tem eu sou kardecista. Não, você não é kardecista, você é cristão, você é cristã. Kardec, ele apenas codificou a doutrina e ele não quer para si, nunca quis nenhum benefício, nenhum pódio por ter feito esse trabalho de codificação. A ideia é que a doutrina é dois espíritos e não de um espírito, porque isso leva ao orgulho e à vaidade. E os espíritos não são, claro, tem os espíritos puros e tudo, mas os espíritos que estão ao nosso alcance são espíritos elevados, mais elevados que a gente, sim, mas ainda não são espíritos puros, sabe? Também tem defeitos, também ainda, alguns são eivados de orgulho e vaidade. Obviamente que para esses que ainda têm orgulho e vaidade, eles precisam entrar num filtro para que o conhecimento e as instruções que chegam para a gente sejam realmente dos espíritos elevados. Então esse é o grande lance da doutrina espírita. Ela é universal, comprovada por diversos espíritos, diversos países, por diversos médiuns. Isso é muito legal. Seguindo aqui, a gente tem esse outro quadro aqui, onde reside a autoridade da doutrina espírita, pessoal. Num homem só, aqui ela reside num homem só? Ela reside nos espíritos, concepção universal dos espíritos. O que vocês acham? Que ela reside num homem,
a concepção individual do ensino humano, ou seja, aquilo, o conhecimento do homem, do mundo material, ou ela reside nos espíritos, ou seja, essa concepção universal do ensino dos espíritos. Obviamente que aqui, né, pessoal, ó, aqui, ó, nessa segunda opção aqui, ó, deixa eu fazer uma, ó, aqui, né, exatamente aqui, certo? Então, ele pede para a gente refletir qual opção que tem os limites mais amplos, a primeira opção ou a segunda opção? Qual a opção tem mais aceitação? A primeira opção ou a segunda opção? Fica bem claro, né, pessoal? É a segunda opção, está marcada aqui com uma setinha. A autoridade da doutrina espírita reside nos espíritos, na concepção universal do ensino dos espíritos. Seguindo aqui, pessoal, vamos aqui para mais um trecho do texto, né? Mais um trecho, assim, muito importante. E aqui, pessoal, já vem a aplicação na nossa própria vida. É importantíssimo que nós passemos a refletir, a usar essa ferramenta, que não é fácil. Nós usamos aí começamos a usar essa ferramenta há mais ou menos, segundo a ciência pode comprovar, através dos objetos encontrados, dos desenhos encontrados pela arqueologia. O homem usa o cérebro há mais ou menos 40 mil anos, e não com a capacidade que nós temos agora. Há 40 mil anos atrás, eles encontraram instrumentos de caça e pesca mais elaborados. E ali começa um trabalho de utilização do cérebro para solucionar problemas de questão fundamental da sobrevivência da espécie. Então, que é se proteger, começar a procurar teto, procurar abrigo, não só da chuva e das intempéries, mas também dos concorrentes naturais daquele ambiente em que o ser humano vivia. Já era o ser humano, já não era o Neandertal. Então, pessoal, a gente precisa, é claro, ainda 40 mil anos é muito pouco. Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, ela diz que a gente ficou milhões de milhares de anos, olha só, milhões de milhares de anos no plano mineral, no mundo mineral, para aprender da atração. Imagina que 40 mil anos é muito pouco, mas a gente já precisa usar essa ferramenta que a gente tem e que torna a gente diferente de todo ser vivo que existe no planeta Terra, que é a nossa inteligência, é a nossa capacidade de raciocinar e não seguir o que os outros falam. Não importa, ele vai dizer aqui pra gente, não importa se é uma pessoa que é eminente, que é conhecida, que é famosa, é um pastor famoso, é um palestrante. Não, reflita, tire a sua própria conclusão. Olha só o que está escrito aqui no texto e que é um alerta para nós todos. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Olha isso, nem os espíritos, tá, pessoal? Em virtude da diferença entre as suas capacidades, estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Se os espíritos elevados que auxiliam a gente estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que dirá o ser humano encarnado, né, pessoal? Que não é dado a todos penetrar certos mistérios. Não é dado a todos os espíritos penetrar certos mistérios. O saber dos espíritos, pessoal, aqui, ó, é proporcional à sua depuração. Os espíritos vulgares não sabem mais que os homens. Os espíritos vulgares não sabem mais que os homens. Aliás, está aqui no texto, eles sabem até menos que certos homens que há entre eles. Que há entre eles, como entre os homens. Agora presta bem atenção, porque a gente precisa raciocinar por si mesmo. Que há entre eles, como há entre os espíritos, como há entre os homens, os presunçosos, olha aqui, eu vou sublinhar, os presunçosos e falsos sábios, que creem saber o que não sabem, e os sistemáticos,
que tomam suas ideias pela verdade. São aqueles que têm uma interpretação própria, pessoal, individual da doutrina e querem impor aos outros aquelas ideias. Tomam aquelas ideias pela verdade. E o que é pior, eu já vi isso aí nos meus 10 anos, apenas 10 anos de doutrina espírita, eu já vi médium, diretor de casa espírita, dizer que era orientado pela espiritualidade superior e elevada. Pessoal, tomemos cuidado, reflitamos, pensemos, vamos colocar essa ferramenta que Deus deu para a gente em uso. Certo? Está aqui no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidado com os presunçosos e falsos sábios. Cuidado com os sistemáticos. E ele pede para a gente ter cuidado não somente com os espíritos que fazem comunicação. Não, também com os homens, com os espíritas, com os médiuns que se dizem numa posição especial de saber tudo e de dizer que as suas ideias são a ideia que deve ser seguida. Uma ideia pessoal, personalizada daquele ser, daquele indivíduo. A doutrina, nós acabamos de ver aqui num daqueles quadrinhos, ela é o cerne, o coração da doutrina, a sua característica principal é a sua universalidade, pessoal. Então vamos ficar atentos para isso, ok? Vamos ficar atentos para isso. Vamos seguir aqui. Seguindo aqui com o texto, pessoal, ele segue. Enfim, que somente os espíritos da ordem mais elevada, aqueles que são completamente desmaterializados, são despojados das ideias e dos preconceitos terrestres. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que ele quer dizer dentro desse quesito, dessa questão do controle universal do ensino dos espíritos e da autoridade da doutrina espírita? Que somente os espíritos da ordem mais elevada, pessoal, que não tem mais esses apegos à matéria que nós ainda temos. E não é porque estamos encarnados, não. Nós desencarnamos e seguimos. Óbvio, tem alguns de nós que já são mais isentos desse materialismo profundo, mas quem é materialista desencarna e segue materialista. Essas mazelas do caráter humano, a gente vai se desfazendo aos poucos. Então, é com calma, repara que tudo tem seu tempo, até para que fosse conquistada essa autoridade da doutrina espírita, para que fosse certificado esse controle universal dos espíritos, houve um tempo para pesquisa, um tempo para comprovação, um tempo para que, e olha que não tinha tecnologia na época de Kardec, mas não teve problema, ele não quis apressar nada. E nem os espíritos quiseram apressar. Então, por que é que nós, seres humanos, achamos que devemos impor a alguém um determinado conceito, um determinado aprendizado, muitas vezes um determinado comportamento, na tentativa vã de acelerar um processo que precisa do tempo? É um processo que precisa ser entendido, apreendido, introjetado dentro de nós, sabe? Então, aqui a gente tem a visão dos espíritos de ordem mais elevadas. E ele segue o texto. Mas sabe-se também, olha aqui, pessoal, mas sabe-se também que espíritos enganadores não têm escrúpulo, olha aqui, não tem escrúpulo de se abrigar sob nomes falsos para fazer aceitar suas utopias, suas ideias, muitas vezes surreais, suas ideias que em muitas ocasiões são uma tentativa de impor um comportamento, impor uma forma de agir, uma forma de pensar. Muito cuidado, meus irmãos,
Muito cuidado, minhas irmãs. Quando vocês... Hoje tem muito na internet essa questão, a gente vê no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, no Instagram, no Facebook, uma psicografia de fulano, uma psicografia do espírito de... Olha, o nome de Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Emmanuel, aparece inúmeras vezes em diversas psicografias. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, os espíritos de escola, os espíritos mais elevados, eles não agem dessa maneira. Eles não impõem a ninguém, eles falam de determinados assuntos de uma maneira que não impõe nada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E o texto nos alerta exatamente sobre isso. Aqui, um trecho do texto diz o seguinte: ora, pretender possuir sozinho a razão contra todos, ou seja, um espírito ou um ser humano pretender possuir sozinho a razão contra todos os outros, seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Nós vamos ver isso direto. São esses espíritos sem escrúpulo que se abrigam sob nomes falsos, nomes de espíritos de escola, como Emmanuel. Passou a moto, pessoal? Como Emmanuel, como Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Dias da Cruz, para mandar essas falsas psicografias. Tem que ter cuidado, pessoal. Ele fala aqui, os espíritos verdadeiramente sábios, não se sentindo bastante esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem nunca de uma maneira absoluta. Eles não fazem isso. Eles declaram não a tratar, senão sob o seu ponto de vista, e aconselham que se espere a confirmação. No Livro dos Espíritos, tem inúmeros casos desses. Quando Kardec aprofunda as perguntas, os espíritos explicam, nem nós, olha a humildade, nem nós ainda sabemos disso, nem nós ainda temos alcance a esse tipo de informação. Ou falam, vocês ainda não têm condição de entender esse conceito. Vocês se prendem a língua, as palavras de vocês, mas as palavras de vocês não são suficientes para que vocês tenham um entendimento completo desse contexto. Eles explicam isso para a gente, mas os espíritos enganadores não agem dessa maneira. Então a gente precisa ficar atento e não acreditar em tudo que se fala, seja vindo de uma suposta psicografia ou de uma suposta comunicação, ou venha de um ser humano que está na posição de divulgador da doutrina, ou de diretor, ou de presidente de uma casa espírita, não importa. A gente precisa ter a nossa opinião própria e questionar. Olha aqui o que o texto segue dizendo. Vamos ver aqui, Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, ou seja, aquilo que está fora do âmbito do ensinamento moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual. Olha aqui a palavra, o mais importante, sem cunho de autenticidade. Então, as comunicações, as psicografias, tudo isso tem que vir eivado de cunho exclusivamente moral. Saiu disso, começou a dizer como é que tem que agir, impondo um comportamento, impondo uma ação, impondo em quem votar, já está errado. Não se discute, não se mistura. Emmanuel fala isso, ensina isso no Pão Nosso, ensina isso no nosso lar. Emmanuel não, no caso, André Luiz ensina em nosso lar. Emmanuel no livro Pão Nosso. Não se mistura o palco político com o palco de divulgação da doutrina. E os grupos de WhatsApp voltados para a divulgação da doutrina, eles são considerados palcos de divulgação doutrinária, não política.
Não funciona dessa maneira, pessoal. Então, olha aqui, ó, terão sem cunho de autenticidade, que devem ser considerados opiniões pessoais. Então, mas as pessoas não querem, elas querem impor as opiniões pessoais delas, e aí elas dizem que aquilo ali foi um espírito elevado que falou para ela. E tu não sabe se foi ou se não foi, aí opta por acreditar, porque aquela pessoa é antiga, já é uma pessoa antiga no centro. Não faça isso. Todos nós somos falhos. Se os próprios espíritos que respondem ao livro dos espíritos admitem não saberem tudo, como qualquer um de nós pode se revestir dessa suposta sabedoria, pseudo-sabedoria, como diz o próprio texto, para impor algo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ter cuidado, vamos usar essa ferramenta que Deus nos deu. E fala mais, devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente, olha só, imprudente seria aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, meu irmão, minha irmã, não pega aquela psicografia que tu não sabe nem de onde veio lá no WhatsApp, que disseram que foi o Emmanuel no centro lá dos Cafundó do Judas e que ele manda se comportar assim ou assado. Se o troço tem cunho exclusivamente moral, como está aqui no texto, tu pode até duvidar que tenha sido Emmanuel, tá? Mas se tem cunho moral, não está ferindo o filtro fundamental da doutrina, está pedindo para orar, está pedindo para ter pensamento positivo, ok, tu até aceita. Mas se fugiu disso, preste atenção, isso provavelmente não vem de espírito de escola, pode ser um espírito enganador, como a gente acabou de ver. Bom, aqui, pessoal, ó, a gente tem uma figura que vai explicar para a gente de uma forma mais visual, né? Então, olha só, a comprovação da verdade pela universalidade. Então, veja bem, a comprovação por conta do ensinamento, tá? Como é que foi feita essa comprovação, essa metodologia científica que Kardec usou, e eu expliquei lá no iniciozinho do nosso trabalho de hoje. Aquelas cartas, ele lançava na revista espírita, a reportagem, a revista era distribuída, ele recebia cartas de sessões em que médiuns tinham confirmado aquilo, que ele também fazia sessões, muitas sessões, o Kardec. Então, recebia cartas de espíritos de vários lugares, de vários países, médiuns diferentes, e ele recebia cartas que confirmavam aquela informação. E assim foi sendo construído o livro dos espíritos. Então, ó, pessoal, essas informações vinham, ó, por médiuns, né? Médiuns de várias seitas, médiuns de diferentes classes sociais, médiuns de diferentes partidos políticos, médiuns de diferentes raças. E por conta da questão da opinião, né, a gente está falando aqui do controle dessa universalidade. O que foi utilizado, instituído? O primeiro controle é a razão, aquilo que foge ao bom senso, aquilo que foge à razão, aquilo que foge ao cunho do ensinamento moral, que o Evangelho ele é embasado no ensinamento moral, no legado que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a gente. Então, o que foge àquilo, o que foge à razão do ensinamento moral, esquece, não leve a sério, não propague levianamente. Assim, o que ele quer dizer aqui, em palavras modernas, não espalhe fake news. Fake news é aquele troço falso, falsificado, que é colocado e viraliza nas redes sociais, né? Então, fica atento para você não estar fazendo aí uma fake news. Ele está alertando, não existia esse termo lá quando o Evangelho foi escrito, mas é sobre fake news. E o segundo controle, pessoal, da concordância universal, que eram essas cartas que ele recebia a partir de uma reportagem na Revista Espírita e de outras informações que chegavam, que ele segurava com ele, e vinha a confirmação
ali de cartas de diversos países. Então, o controle fica por conta da razão e do bom senso e por conta da concordância universal. Tá bom, pessoal? Seguindo aqui, aqui a gente tem uma perguntinha. Pessoal, em caso de dúvida, em relação ao controle universal e à opinião universal, tá? A primeira opção, o que você responde pra gente, né? Na primeira opção, em caso de dúvida, o que é mais confiável, tá? Nós temos aqui, primeiramente, a primeira opção é essa aqui, ó. A abordagem do assunto por numerosos médiuns, que, como eu acabei de explicar, ela era feita por numerosos médiuns de forma espontânea, por médiuns que não se conheciam, médiuns estranhos entre si e em vários lugares do mundo. Essa é a primeira opção. E aqui na segunda opção você tem, tá? A segunda opção, a abordagem do assunto pelo mesmo médium, só um médium. E em vez de ser de forma espontânea, ou seja, ninguém pergunta, os espíritos vêm e fazem a comunicação. Não, nesse caso aqui é feita uma solicitação. O que você acha disso? E assim, por solicitação, não é de forma espontânea, e o mesmo médium recebendo espíritos diversos. Quer dizer, na opinião de vocês, qual é a opção mais confiável? Pessoal, nós acabamos de abordar esse tema. Obviamente que aquilo que vem espontaneamente por médiuns que não se conhecem e médiuns de vários lugares do mundo vai tornar extremamente mais confiável esse controle universal, essa opinião universal. Então, essa segunda opção aqui, ó, vamos cortar ela aqui, porque ela é furada, tá? Então, a gente tem aqui a primeira opção, beleza? Então, pessoal, seguindo aqui, foi só para a gente dar uma reafirmada aí no assunto, a gente vai pegar aqui, seguir aqui com o texto, tá? Também ressalta, tá, que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem insuladas. Ou seja, existem pontos da doutrina, existem inúmeras perguntas, inclusive no Livro dos Espíritos, que não foram elucidados, mas os espíritos explicam para a gente que não foram, ou porque nós não temos ainda condições de entender, de compreender aquele assunto, o nosso pensamento, a nossa inteligência que vem evoluindo. Eu falei lá no início, a gente usa a inteligência há 40 mil anos, é pouco. Há 2000 anos atrás, no tempo de Jesus Cristo, a gente viu que a ciência não podia corroborar, não podia confirmar uma série de informações. Hoje a gente vê que não é milagre não existe. Tudo é cientificamente explicado. Muito embora a nossa ciência, embora bastante evoluída, ainda não tenha condições de explicar muita coisa. Então, essas instruções permanecem insuladas, fechadas, guardadas ainda, tá? E aí que elas não devem, por conseguinte, entretanto, ser aceitas, senão sob as reservas e a título de esclarecimento. Título de esclarecimento. Não é para impor nada a ninguém. Não aceitem imposições. O texto é claro, num alerta para que nós usemos o tempo todo a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Pessoal, a gente precisa ficar muito alerta sobre isso. Eu li o trechinho, eu vou ler aqui um outro trechinho desse mesmo texto, desse item 2, que fala o seguinte: ora, pretender possuir sozinho, né? Eu li ainda agora, estou lendo de novo, a razão contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Então, fiquemos atentos. Tem esse trecho aqui que é maravilhoso, que fala o seguinte: não é pela opinião,
Olha bem, meus irmãos, olha bem, minhas irmãs. Vamos refletir sobre esse assunto. Vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos aplicar não só na casa espírita, quando a gente ouvir determinadas coisas. Hoje a gente tem a tecnologia e a internet que nos permitem pesquisar. Nós temos, assim, a oportunidade de conhecimento na ponta do dedo, com a internet, com os celulares, com acesso à internet. Olha só, pessoal, o que o texto diz para a gente. Não é pela opinião de um homem que se produzirá a união. A união, a credibilidade dessa doutrina ou de qualquer assunto que seja, meus irmãos, minhas irmãs, ela não vai acontecer pela opinião de um homem só, mas pela voz unânime dos espíritos. Não é um homem, e muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita, uma sistematização do espiritismo. Não aceite isso. Espiritismo, ele é baseado num tripé. Qual é esse tripé, pessoal? Filosofia, ciência e religião. E nenhum dos três componentes desse tripé exauriu a sua capacidade de ensinamento. Nem a filosofia ou a doutrina como um estudo filosófico, muito menos a ciência, exauriu a sua capacidade de nos ensinar, de nos expandir o conhecimento e a inteligência, e muito menos a religião. Mas religião no sentido de quê? Ligação, reconexão com Deus. Nenhum dos três. A nossa conexão com Deus, ela tem uma capacidade de aprendizado, segundo o Livro dos Espíritos, infinita. Então, se a nossa doutrina é baseada nesse tripé, filosofia, ciência e religião, e nenhum dos três componentes exauriu sua capacidade de ensinar, de gerar conhecimento, de introjetar habilidades, recursos e ferramentas para a nossa evolução, como é que um homem ou qualquer espírito vai se impor para limitar ou sistematizar a doutrina? Ninguém pode nem limitar, nem sistematizar a doutrina. Não aceite isso, porque o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo não fez isso. Ele fala mais. E menos ainda um espírito que venha impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita. Aí está a sua força. Aí está a sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. E por isso, ele não a fez pousar sobre a cabeça frágil de um só. Olha isso, meus irmãos, olha isso, minhas irmãs, é muito lindo. Seguindo aqui com o texto, que o nosso tempo está se esgotando, é porque o conteúdo era muito. A gente segue aqui, né, exatamente nesse texto que eu acabei de ler, eu vou sublinhá-lo com vocês. Não é pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela voz unânime dos espíritos. Unânime. Kardec dizia o seguinte: descarte 9 verdades para evitar uma mentira. Então, pessoal, tem que ser unânime, entendeu? Não será um homem ou qualquer um de nós que vai fundar a ortodoxia, aquela coisa ortodoxa, fechada, sabe, assim, inflexível. Não vamos fazer isso, porque a doutrina é filosofia, ciência e religião. Tampouco será um espírito que venha a se impor a quem quer que seja. A gente vê muito isso. Muitas vezes na figura do encarnado, que diz que aquilo ali que ele falou tem que ser assim, porque foi um espírito superior que disse para ele.
Aí a gente vai falar assim, mas olha só, eu aprendi lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Autoridade da Doutrina Espírita, que não existe essa imposição de um homem nem de um espírito. Manda logo na lata, manda logo a real. Entendeu? A quem quer que seja. Vai ser a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Então, pessoal, olha, é um texto belíssimo, é um texto que traz um alerta muito importante, até para que a gente possa falar dessa doutrina que a gente professa, dessa doutrina que ilumina as nossas vidas, dessa doutrina que alarga o horizonte e os caminhos, que traz consolo para a gente nessa jornada, nessa caminhada, que não é fácil. Não é verdade? Para que a gente possa falar dessa doutrina para alguém, a gente precisa ter esse conhecimento básico, sabe? Que dá credibilidade a essa amada doutrina. Meus irmãos, aqui tem uma frase muito legal, que faz parte, né, desse contexto que nós estudamos. Olha só, a frase diz o seguinte: use a sua inteligência, não a opinião dos outros. Use a sua inteligência, não a opinião dos outros, tá? Aqui tem uma outra frase que também está dentro desse contexto que a gente estudou e é um alerta, a gente pode trazer isso para a nossa vida. É o seguinte, pessoal, não acredite, e ó, isso aqui foi dito para a gente lá no meio do texto, ó, não acredite em tudo que lhe é dito, botei aqui sublinhado, botei dentro de uma caixinha vermelha, não acredite em tudo que lhe é dito, você é inteligente, eu sou, você é, nós somos, juntos e misturados, parte, centelha divina, parte dessa inteligência divina. Vamos usar isso. Ele fala que use a sua inteligência, sublinhei também, use o seu discernimento para ter suas próprias conclusões sobre você mesmo e sobre o mundo do qual você faz parte. Pessoal, é muito lindo, sabe? Tira uma foto, lê todo dia essa frase, porque ela vai trazer coisas boas para a sua vida. A gente precisa colocar em ação a nossa inteligência, essa nossa capacidade de discernir, de pensar, de argumentar, sabe? De trabalhar nas bases primordiais da doutrina, lembrando, filosofia, ciência e religião, que não esgotam nunca, são uma fonte infinita de conhecimento, de recursos e de ferramentas que vão nos auxiliar na evolução, nessa jornada de evolução espiritual, que vão nos auxiliar nessa jornada enquanto estamos encarnados. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, meus irmãos, minhas irmãs, perdoem. Acho que passei um pouquinho de tempo, mas é porque o assunto era muito longo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam ter um final de semana abençoado, um final de dia abençoado, sabe? Muita paz, muita luz na casa de todos vocês, viu, pessoal? Muita paz e muita luz. Muito obrigada.